Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, dia 28, um dia após o jogo do Vasco, 3 de Melgar 0 em São Januário. Muita coisa pra gente falar aqui, né? Vamos começar então assim, coletiva do Diniz, 20 e poucos minutos, vou tentar assistir mais tarde, se tiver alguma coisa interessante, algo que destoa aí da mesmice, eu venho aqui e troco uma ideia com os senhores, né? Tem um advogado, professor de direito empresarial, que sempre solta vídeo sobre o Vasco, né? Ontem soltou um vídeo sobre o Vasco, vou dar uma olhadinha também, porque ele fala muito abstratamente, né? Não concretamente com relação ao Vasco. Então, às vezes, por ele falar abstratamente como um professor, se entrar no caso concreto do Vasco, como sendo objeto de análise, às vezes passa alguma coisa despercebida ou então mal colocada. Não porque ele não saiba, longe disso, mas porque não fala concretamente do Vasco, pode ter algum hiato de comunicação ali, né? Bom, Verratti, né? Verratti tem 18 gols, é o artilheiro do Brasil, ninguém mais no Brasil tem gols mais do que ele, 18 gols, 2 assistências e ontem fez aí um golaço, né? Numa jogada bem trabalhada do Tietê, junto com o Jair, jogaram muito os dois por dentro, né? E a infiltração foi por dentro e o Verratti fazendo gol por dentro, por baixo. O pessoal sempre fala que ele atrapalha o jogo. Ele vem ajudando bastante, fazendo gols em transições rápidas, né? E essa foi mais uma aí, acompanhou direitinho o Tietê, deu o volante, o meia, para tocar para alguém tem que se deslocar. Ele deu isso pro Tietê tocou, deslocou, então até por baixo ele tá sabendo jogar. Então aquela informação, olha, só joga por cima, não sei o quê. Eu disse aqui que o Vasco sempre disse isso aqui, né? Que o Vasco deveria jogar tão bem para o Verratti e não só para ele. E é isso aí. O Vasco está jogando, ora, para outros jogadores, né? Como foi aí o PH, como foi o Ryan, e ora para o Verratti. E na hora que precisar, jogo de cabeçada, não tem jeito. O Vasco tem valências, né? Então, já que eu estou falando de gols, o primeiro gol foi isso aí, né? 1-2, qualquer pelada, 1-2, alguém toca, o A toca para o B e o A recebe na frente, 1-2, o Vasco fez isso, simples, né? Ryan, Couto, Ryan, gol. Inclusive uma boa batida na bola, né? Antes de falar do segundo gol, o Vasco deu alguns moles lá atrás, perdeu algumas bolas bobas, né? Até o próprio Tietê de costas perdeu uma bola na entrada da área, né? Quase surtiu aí uma jogada perigosíssima para o Melgar. Foi até perigosa, foi um chute, mas a bola não entrou. Então tem que cuidar mais dessa saída de bola aí, né? Corrigir mais isso e não perder jogadas displicentes, né? O segundo gol, Jair na posição que ele mais rende. Eu sempre falo aqui que me acompanha, eu acho que o Jair tem um ótimo passe, uma ótima visão, ótimas pifadas, né? Ontem tocou uma bola boa pro Couto, que depois toca pro Piton e a bola sobra pro PH que faz o gol. Mas eu acho que não pro Melgar, que é um time fraco, mas para outros times com mais intensidade, não dá para jogar Tietê e Jair. Talvez tivesse que ter um Hugo Moura, Tietê e Jair, Couto, Nuno, Ryan, aí é com o treinador. Eu só falo aqui que sempre quando o Jair joga, né, um pouco mais à frente, pifando, ele vai melhor. Não tem tanta intensidade, mas entrega bastante com relação a bons toques, boas pifadas, né? E o terceiro gol já falei aqui, né? Tietê pro Verratti por dentro. E o Vasco vem aí com variações jogadas, tabelas, né? 1-2, infiltrações, inversões, um jogo mais apoiado, os jogadores mais juntos uns dos outros, né? Mais perto uns dos outros. E o Diniz aparentemente tentando mostrar para a sociedade, para o mundo, que aquela saída de três, aquela saída errada lá de trás, maluca, tá acabando e que não pode atrapalhar o jogo dele, né? Eu vejo aqui alguns tricolores com ódio mortal do Diniz, olha, ele quase caiu o Fluminense e tal, né? Não entro muito no mérito, porque os caras sabem muito mais do Fluminense do que eu, mas acho que chegar e massacrar o Diniz, esquecendo que ele deu o único título importante do Fluminense, né? Que é a Libertadores, isso é complicado demais. Eu não faria isso, né? Na sequência aí, de 12 de junho a 12 de julho, um mês,
vai haver um aprimoramento aí, né? E espero que ele pare com aquele negócio de não saber qual é a função do Garré. Ontem colocou o Garré, né? Qual é a função do Garré, qual é a função que um jogador pode fazer. O jogador, há muito tempo que não tem mais uma posição, são funções, né? Bom, quando teve aquele negócio da Transferban da FIFA, todo mundo veio aqui, a Transferban e tal, blá blá blá. Soltei um vídeo e falei, olha, os youtubers estão fazendo aí uma tempestade em copo d'água. Isso vai ser mudado. Eu afirmei aqui isso. Eu falei que seria modificado o resultado e haveria uma suspensão do Transferban. Dito e feito, a FIFA suspendeu a questão do Transferban do Vasco, né? E o Vasco tem que ficar de olho de não colocar dívidas novas na recuperação, até porque dependeria da autorização judicial e dos credores que lá estão, como originais. Então não é bom, né? Mas Transferban foi aquele corre-corre, dá notícia ruim do Vasco, cria aquele caos, né? Todo mundo dá clique, dá like. Eu fui à contramão, né? Não procura aquele like, clique. Eu fui na contramão e disse, olha, vai ser revertido, blá blá blá. Não entrei no caos que todo mundo faz, né? Uma coisa é criticar o Pedrinho, como eu sempre critico. Eu tenho mais de 150 vídeos aqui falando mal do Pedrinho, mas quando tem que falar, né? Essa situação aí era dívida da Vasco, da 777, tanto do Adson quanto do Sforza, que ele tá dando jeito aí, o jeito dele foi colocar na recuperação judicial, né? Bom, manutenção ou mantença definitiva do controle acionário do CRVG na Vasco SAF. Quem me acompanha, eu sempre falei isso, que o Vasco jamais perderia o controle acionário e jamais vai perder a arbitragem, né? Jamais. Quem pega a sentença de primeira instância, quando o juiz deu a liminar para o Pedrinho, ele fala lá que o Vasco é uma associação centenária, presta serviços sociais, provas de gestão temerária, já estava falida a época que assinou o contrato, e que não pode atuar diretamente no futebol, porque é uma resseguradora, blá 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 e tal, e não deu outra, né? Tá aí, controle definitivo para Vasco SAF, isso é maravilhoso para o Vasco, né? Infelizmente tem gente que torce contra, tem gente que torce pro Pedrinho, né? Eu jamais vou torcer contra o Pedrinho, eu faço as minhas críticas a ele, vou torcer pro Vasco. Então não tem lógica você torcer contra o presidente do Vasco sendo vascaíno, aí é pra maluco. Espero aqui que quem pense assim não frequente meu canal, porque eu sou Vasco, acima de tudo, né? Bom, então agora fica mais fácil pro Vasco ou seguir a sua vida, né, ser majoritário nas ações da Vasco SAF, discutido lá a questão da Câmara de Arbitragem, e não tem como mudar isso, ou querendo aí vender as ações em número maior para alguém que entre para ser investidor barra dono. Não sei o que o Pedrinho vai fazer, o que eu sei é que o Sérgio Frias, né, que eu respeito, já falei com ele aqui no meu canal, ele veio aqui, viu um vídeo meu, bons argumentos e tal, só que eu sou contra o seguinte: para que o Vasco deixe de vender as ações, tem que perguntar ao sócio. Porque lá atrás, infelizmente, o sócio quis transformar o futebol do Vasco associativo em SAF e depois quis vender para 777. Então você não tem como atropelar isso. Tem que fazer uma nova eleição para dizer, o torcedor, o estatutário, está feliz com isso, não sei o quê, quer voltar, vamos manter o associativo no poder como majoritário. Isso aí tem que ser visto. Não é simplesmente ir de encontro à votação do sócio. Tem que ir ao encontro. O que o sócio quis foi vender o Vasco. Infelizmente, eu sendo contra isso, né? Mas a maioria venceu e a maioria, democraticamente, tem que mandar, né? Bom, Vasco ganhou do Fortaleza, todo mundo vai operar, vai atropelar o Operário. Veio o empate 1-1, passamos no pênalti, né? Depois o Vasco perdeu o Fluminense, todo mundo... não adianta colocar o Klopp, o Guardiola, não adianta, o Ancelotti e tal. Não se faz um time de um dia para o outro. Eu tenho vários vídeos nesse sentido, né? E o Vasco vai oscilar, vai jogar partida boa, vai jogar partida ruim. Tem que levar em conta também que o Melgar é um time fraco. Vamos pegar o Bragantino na próxima rodada, sábado, 21 horas. E o Bragantino tem o dobro de pontos do Vasco. O Vasco tem 10. O Bragantino tem 20. O Bragantino tem o dobro de vitórias do Vasco. O Bragantino tem 6, o Vasco tem 3, né? 3 vitórias. O Bragantino fez 12 gols e sofreu 8. O Vasco fez 11 e sofreu 13, né? E o Vasco
mesmo jogando em casa, poderá oscilar um Bragantino que está aí bem treinado, né? Bom, falei também ontem ou anteontem sobre a questão de quando o Vasco saiu, quando o juiz da liminar mandou que o oficial de justiça fosse lá na 777, quando ele ainda estava aqui, pegar documento para perícias e tal, eles deram no pé, tinha vídeos do Lúcio de Mello correndo com bolsa, Lúcio Barbosa correndo com mochila, com mala com documentos e tal. Vai ter muita sacanagem que vai acontecer aí. E está aparecendo em notícia, né? Comissões assinadas, né? Sem que houvesse a causa disso, né? O problema é que muitas vezes um documento é assinado com força de título executivo extrajudicial e o juiz não permite ao devedor se imiscuir no mérito. Ele vai ver se o documento é legítimo, quem deve, quem tem que pagar, forma de pagamento e tal, mas se imiscuir na negociação, o juiz não vai. Então é muito complicado a execução de título extrajudicial, né? Bom, e outra coisa, notas justiças também aí, né? Meu canal de opinião, eu opino sobre notícias, né? O pessoal aí, olha, vamos correr atrás aí e tal. Cadê as denúncias feitas da época do Lúcio Barbosa, da época do Salgado, para contratos que possam ter ali fraudes, né? Cadê as deflagrações, as notícias crimes às delegacias, né? Para o leigo que não sabe, ele acha que eu vou dar queixa, não. Queixa é uma ação penal privada. Se for uma ação penal pública incondicionada, é notícia crime. Isso é incondicionado, né? O que é isso? É uma ação que requer você apresentar na delegacia um documento chamado notícia crime, do que aconteceu, e fala assim, olha, vamos apurar isso aí, né? E o advogado entra lá como assistente de acusação, né? Advogado de assistente de acusação, porque o assistente de acusação é o lesado, né? Tem sempre um erro isso, tem que se corrigir. Então o Vasco não fez nada disso até agora, nem contra a 777, né? Nem contra o Salgado, nem contra o Campelo. Esse aí é o Pedrinho que eu reclamo, né? Quando falam dizem que eu meto porrada no Pedrinho, é por isso. Tá lá há 1 ano e meio, já tá no controle da Vasco SAF há 1 ano e não tem deflagração de nada contra a 777 Salgado. E é só chegar na delegacia, apresentar a tal da notícia crime e falar assim, olha, tem confidencialidade nos contratos, mantém a confidencialidade aqui, o delegado, né, vai manter a confidencialidade lá. Simples assim, né? Para fechar aqui, não se esqueça que o Vasco foi vendido por 70 milhões, só 70 milhões. O resto foram doações com encargos, né? Doações modais, doação modal. O que é isso? Olha, eu vou te dar aquele carro ali, só se você consertar. Isso é uma doação. E o Vasco fez isso, ó, me dá 70 milhões e o resto eu vou te doar aí, tá? Você faz aporte para comprar jogador, você paga tributo. Isso não é compra, isso é uma doação. O Vasco doou, né, a sua marca para 777, né? Mas muita coisa vai aparecer aí e a gente vai estar aqui todo dia para cobrar. Só para repisar aqui, vou tentar soltar um vídeo mais tarde aí sobre a coletiva do Diniz e a fala do professor Zé Humberto, que não é vascaíno, mas está sempre aqui falando sobre coisas do Vasco e etc. E eu, às vezes, discordo respeitosamente e solto o vídeo nesse sentido. Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.